Olá pessoal, tudo bem? Eu de novo aqui, gravando uma nova videoaula aqui para vocês. Nesse vídeo a gente vai falar sobre funções, tá? Funções e procedimentos. Talvez nesse vídeo aqui, funções, depois eu gravo um vídeo separado sobre procedimentos, tá bom? Então, dentro da programação, é muito comum a gente construir funções ou procedimentos que têm como objetivo duas coisas, tá? Reduzir a quantidade de código que a gente escreve, tá bom? Então essa é a primeiro motivo. Vou colocar aqui, ó, os motivos para a gente usar funções, tá? Então funções ou procedimentos, ok? Então o primeiro motivo aí é reduzir a quantidade de código repetido. Então, às vezes a gente vai escrever um determinado código que a gente vai precisar repetir ele várias vezes dentro do nosso programa, tá bom? E aí, para você não ficar repetindo isso várias vezes, porque às vezes você vai ter dificuldade de dar manutenção. Então, às vezes, imagina um bloco de código que você repete ele 10 vezes dentro do seu código. Se amanhã você precisar ajustar alguma coisa nesse bloco de código, como ele está repetido em vários pontos, você vai ter que sair trocando em vários pontos. Então, para facilitar a sua vida, a gente pode escrever esse bloco de códigos apenas uma vez, e aí então a gente faz a chamada da função, como a gente viu naquele vídeo anterior, quando eu mostrei ali as bibliotecas, né? A biblioteca nada mais é do que um arquivo onde a gente pode ter várias funções. E aí a gente pode fazer a chamada dessa função, tá? Então naquele vídeo lá eu falei só sobre o conceito de bibliotecas, e agora a gente vai falar mais especificamente o conceito de função, tá bom? Então o objetivo da função é reduzir essa quantidade de código repetido, tudo bem? O outro motivo é deixar um bloco de código que é mais complexo de você entender. Imagina, você tem um bloco de código ali que você bate o olho nele e não fica claro o que ele está fazendo. Então aí você tem que ler o código ali para você entender o que ele está fazendo. Mas se você desse um nome para aquele bloco de códigos, ficaria mais fácil de você conseguir entender e você deixa o seu programa principal mais simples, mais fácil de ser entendido. Mais à frente, quando a gente estiver trabalhando com estruturas de repetição, estruturas de decisão, uma estrutura dentro da outra, vocês vão ver que vai ficar complexo conseguir entender ali o fluxo de execução do código e tal. Então, construindo funções, fica mais fácil de você conseguir enxergar o código, porque você vai começar a separar ele em pequenos pedaços. E aí você consegue, separando ele em pedaços, você dá nomes específicos para cada pedaço e fica mais fácil de você conseguir entender. Mas fique tranquilo, relaxe. Isso vai ficar mais claro posteriormente na hora que a gente começar a usar as funções em códigos mais complexos. Neste momento, o que eu preciso que você entenda é apenas como que funciona a função e como que a gente constrói uma função. Depois, a usabilidade disso vocês vão conseguir pegar à medida com que a gente estiver fazendo os nossos códigos aqui, tudo bem? Então, deixar um bloco de código mais claro. Mais claro, porque a gente vai dar um nome para esse bloco de código, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, como é que a gente faz a construção de uma função? Então eu peguei um código aqui que já está pronto, que tem como objetivo fazer o quê? Calcular descontos de um determinado salário. Tá? Então vamos entender o que esse código está fazendo. Então imagina aqui, ó, eu começo rodando um printf, informe o salário, então vai mostrar na tela lá para o usuário a pergunta pedindo para ele informar o salário. Eu faço a leitura desse salário e guardo na variável salário, tudo bem? E aí depois eu faço aqui o cálculo do salário reajustado. Eu quero dar 15% de aumento para essa pessoa. Tá? Então vamos colocar um comentário aqui. Ó. Então, 15% de aumento. Tudo bem? Então a gente aplicou aqui 15%. E aí eu calculei o salário reajustado, mas aí em cima desse salário é descontado 8% de INSS, de fundo de garantia, e 11% de INSS. E aí então eu preciso calcular aqui o total de descontos, porque eu quero mostrar na tela para o usuário qual foi o total de descontos. Então eu calculo individualmente cada desconto, depois eu somo esse total de descontos. Eu sempre gosto de colocar entre parênteses aqui, tá? Para garantir que o computador vai fazer aquilo que a gente espera que ele faça. Tá? Então é costume, tá bom? Se vocês tomarem esse costume, vocês vão evitar problemas de construir equações que às vezes o computador vai seguir a precedência matemática e vai calcular, vai fazer o cálculo diferente do que você esperava, tá bom? Então aqui a gente faz o cálculo dos valores e então agora eu mostro o resultado na tela. Né? Então salário inicial,
vou mostrando aqui e falo aqui depois qual que é o valor do salário final, ok? Posso colocar aqui salário líquido, né? Então, salário líquido. Vamos executar esse programa aqui, vamos ver. Bom, então, o que ele reclamou aqui? Vamos ver. Ele estava esperando um parênteses. Fica faltando um parênteses aqui. Então, vamos rodar de novo. Então, tem aqui R$ 1.500. Aí ele vai falar, o salário inicial é R$ 1.500, o salário reajustado em quantos por cento? A gente pode até dar uma mensagem um pouquinho melhor aqui, né? Vamos falar aqui, ó. Salário reajustado em 15%. Em 15%. Aí lembra que o percentual, se a gente quiser imprimir, né, o caractere percentual, a gente tem que repetir ele 2 vezes, tá bom? Então, R$ 1.500. 1.525. Olha lá, salário inicial 1.525, salário reajustado em 15% dá 1.725,29, desconto de 11% dá 189,78, desconto de 8% de fundo de garantia 138,02, o total de descontos é 327,8 e o salário líquido vai ser 1.397,48. Tudo bem? Vamos supor que eu quisesse mostrar agora o antes e o depois. Eu quisesse mostrar quanto que era os descontos do salário antes e o salário líquido antes e depois o quanto que ficou o salário depois. Então o que a gente poderia fazer? A gente teria que fazer algo desse tipo aqui, ó. Eu teria que repetir esse código 2 vezes. Então vamos imaginar aqui, ó. Eu fiz a leitura do salário, certo? Fiz a leitura do salário. Aí eu preciso mostrar para o usuário como que está o salário dele antes e o salário depois. Então eu precisaria fazer isso aqui, ó. Eu precisaria pegar todo esse bloco de código aqui, ó, todo esse bloco de código, certo? Trazer para cá antes. Vou colar aqui antes. Só que aí eu não vou calcular eu vou fazer o cálculo em cima de salário, né? Então aqui, ó, eu vou usar salário, salário, salário. Ops, aqui não. Desconto, salário. Aí não tem essa mensagem aqui, salário reajustado. Então, ó, o salário é tanto, 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 total de descontos, ok? E aí essa informação, salário reajustado, salário líquido, na verdade o salário líquido vai ser o salário dele menos o total de descontos, certo? E aí agora eu quero dar uma mensagem dizendo assim, valores após reajuste. Então eu vou quebrar 2 linhas aqui, ó. Eu vou colocar novos valores após reajuste, ok? Só quero dar essa mensagem aqui, quebrar aqui 2 vezes a linha, e aí eu quero que saia, então, as informações do salário reajustado. Aí eu vou, faço o cálculo novamente, salário reajustado, faço os descontos. Aqui eu posso reaproveitar as variáveis desconto FGTS e desconto INSS, porque eu já imprimi os valores na tela. Eu já imprimi os valores na tela, eu calculei e já mostrei na tela. Se eu já mostrei na tela, eu posso reaproveitar essas variáveis. Eu poderia criar outras variáveis ou eu posso reaproveitar. Eu só não poderia reaproveitar se depois, mais à frente no nosso código, eu quisesse novamente esses valores de desconto antes do reajuste, tá bom? Eu faço um exemplo aqui dessa situação para vocês verem que aí a gente não poderia reaproveitar. Mas nesse caso aqui, para este exercício, do jeito que está aqui, pode reaproveitar. Então a gente vai executar aqui. Então a gente vai ter aqui R$ 1.525. Então a gente tem aqui, ó, salário inicial 1.500, R$ 165 de desconto, R$ 120 de desconto, total 285 de desconto, salário líquido 1.125, ok? E agora vem novos valores após reajuste. Salário inicial 1.500, o novo salário reajustado 1.725, ok? 189, 138, 327, salário líquido 139,97,25, ok? Então, deixa eu ver aqui, beleza? Então aqui a gente tem agora o antes e o depois, né? Só que, olha só aqui o que a gente teve que fazer. A gente teve que reaproveitar, não, a gente teve que escrever este bloco de cálculos. Eu tive que fazer o bloco de cálculos aqui, né?
repetir esse bloco de comandos aqui, ó, 2 vezes, tá? É exatamente o mesmo bloco. A única coisa que mudou aqui são os valores, né? Aqui no salário, aqui em desconto fundo de garantia, eu fiz em cima do salário reajustado e aqui em cima eu fiz em cima do salário, tá bom? Mas isso é um valor que a gente pode ajustar na hora de transformar esse bloco de comandos numa função ou num procedimento, tá bom? Então, o uso de funções e procedimentos, ele vai servir justamente para esse tipo de cenário. A primeira situação é reduzir a quantidade de vezes que a gente escreve um determinado código. Então, esse bloco de comandos aqui inteiro, todo esse bloco de comandos aqui, ele está sendo repetido 2 vezes, tudo bem? Tudo bem, Rogério. O programa é pequeno, ok, eu faço a repetição aqui. Só que quando você tiver programas muito grandes, isso aqui vai virar um problema, tá? Vai ser muito mais fácil você lidar com funções e procedimentos, tá bom? E vai ter situações que não é possível. Você vai ter que criar funções e procedimentos para facilitar o seu cálculo, tá bom? Então vamos aqui agora para a gente entender o conceito de função e procedimento, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todo esse código aqui, ó, e vou comentar ele. Vamos deixar ele aqui por enquanto guardadinho. Vou comentar aqui um comentário de bloco. Deixa ele aqui quietinho, porque eu vou fazer aqui algumas estruturas aqui para que vocês consigam entender. Vamos começar de um exemplo simples e aí depois a gente faz a aplicabilidade nesse exemplo aqui, tá bom? Para que esse vídeo não fique muito comprido, eu vou finalizar ele e no próximo vídeo eu mostro a construção das funções. A gente vai trabalhar em cima deste código que a gente fez aqui para a gente entender a aplicabilidade das funções, tá bom? Te encontro no próximo vídeo. Abraço.